Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer o convite que o professor Douglas fez para que eu viesse conversar um pouco com vocês sobre a Pérsia. E de início, eu peço desculpas por não poder estar ao vivo, mas final de semestre é sempre muita correria, então a gente decidiu que talvez fosse uma ideia interessante gravar esse vídeo conversando com vocês. Por outro lado, é até uma oportunidade interessante para a gente testar essas tecnologias em relação às nossas formas pedagógicas. Então, talvez essa seja uma estratégia interessante e eu espero que seja benéfico para todo mundo. Meu nome é Otávio, eu terminei meu doutorado faz pouco tempo pela Universidade de Leeds, no Reino Unido, e eu sempre trabalhei com um período que a gente chama de Antiguidade Tardia ou de Alta Idade Média. Eu trabalhei sempre muito com grupos não romanos e desde que eu terminei o meu doutorado eu tenho me focado no mundo da Pérsia Sassânida, ou em outras palavras, a Pérsia pré-islâmica. Antes que a gente vá falar sobre esse período da Pérsia Sassânida, é importante que a gente entenda, para conseguir entender o que é esse Império Persa, que a gente faça uma recapitulação histórica de como se formou esse Império Persa e de como a gente pode entender o Império Persa no contexto da sua própria história. O primeiro período histórico da Pérsia é conhecido como Pérsia Aquemênida. Foi um império que se iniciou por volta de 550 antes da Era Comum, no que a gente entende pelo antigo Oriente Próximo, basicamente onde hoje é o Irã. Esse império foi fundado por Ciro II, da família dos Aquemênidas, e por isso o nome da dinastia, né, Império Aquemênida, e ele conquistou todos os reinos e impérios que formavam esse antigo Oriente Próximo no século VI antes da Era Comum. A gente tem a data de 550 como a data da fundação do Império Aquemênida, justamente porque essa foi a data em que Ciro II ele conquistou a Babilônia. O Império dos Aquemênidas ele se estende por todo o Antigo Oriente Próximo e ele estabelece uma hegemonia completa nesses territórios. É uma hegemonia que vai durar por aproximadamente 2 séculos e só vai ser quebrada com as invasões de Alexandre o Grande. Alexandre ele vai derrotar um dos descendentes de Ciro II, Dario III, nos campos de Gaugamela e vai pôr fim então ao primeiro Império Persa. O império, como eu comentei, dura 2 séculos. Historicamente, esse período pós-Aquemênida recebe o nome de Império Seleucida. Império Seleucida porque foi um império estabelecido por Seleuco Nicator, um dos generais de Alexandre. Então ele dá o nome à dinastia que se segue. A dinastia Seleucida ela foi composta então por descendentes desse general grego, Seleuco Nicator, greco-macedônico, e durou aproximadamente também 200 anos. Ela foi responsável por estabelecer um movimento cultural nesse território da Pérsia que a gente entende por helenismo, que é justamente uma mistura entre a cultura ocidental greco-macedônica e a cultura oriental que vinha dos Aquemênidas e de outros grupos que habitavam aquela região antes dos Aquemênidas, como por exemplo os babilônicos, os sumérios, os acadianos, etc. Os Seleucidas vão se manter no poder nessa região do Irã moderno até aproximadamente 129 antes da Era Comum, quando eles vão ser empurrados para a Ásia Menor por um grupo de língua irânica chamado de Partos. Os Partos eles eram próximos etnicamente dos persas, porque ambos os grupos eles vinham de regiões diferentes do atual Irã moderno, mas falavam línguas muito parecidas. Então, quando os partos tomam o poder da região da Pérsia, do Irã moderno, a gente vai chamar esse período de Império Arsácida. Arsácida porque a dinastia governante desses partos se inicia com Arsácides I, alguns séculos antes da tomada do poder contra os Seleucidas. Os partos, então, eles vão se manter no poder por alguns séculos também. Eles vão estabelecer uma dinastia poderosa que politicamente era bastante plural. Ou seja, haviam famílias separadas que dominavam certas partes da Pérsia, né, da região do Irã, mas que deviam obediência ao rei Arsácida, ao rei da dinastia dos Arsácidas. Os Arsácidas, eles têm esse nome por terem sido uma dinastia fundada por um rei parto chamado de Arsáces I. Eles vão se manter no poder da Pérsia
por alguns séculos e vão se configurar como um dos principais rivais da República dos Romanos e depois do Império Romano. Os Arsácidas, então, eles vão se configurar como uma dinastia muito poderosa e vão ser os principais, ou um dos principais rivais da República Romana e do Império Romano até a primeira metade do século III, quando um aristocrata persa chamado de Artaxerxes I vai se levantar contra o rei parto, Artabano V, e vai derrotá-lo em combate, então pondo um fim ao período que a gente chama convencionalmente de Império Arsácida, ou de Império Parto. Com a derrota de Artabanes V e com a ascensão de Artaxerxes I, a gente tem início do período, então, que vai ser o nosso foco aqui, que a gente chama, ou que a historiografia se refere, como Império Sassânida. O período Sassânida tem esse nome também por conta de uma questão dinástica. O avô do Artaxerxes I, o fundador desse Império Persa, ele era um aristocrata lendário chamado de Sassan, e é por conta disso, então, que essa dinastia vai levar o nome de Sassânida. E a historiografia vai considerar, então, que esse Império Sassânida ele vai da primeira metade do século III até a segunda metade do século VII. Então a gente pode considerar que o Império Sassânida é provavelmente o período mais poderoso e também mais longo dessas sucessões de impérios persas. Então, como eu havia comentado, para que a gente entenda a importância histórica e o desenvolvimento histórico do período Sassânida, é importante então que a gente tenha muita clareza do significado histórico de todos esses desenvolvimentos desses variados impérios persas. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar a importância do Império Aquemênida, ou seja, o chamado de Primeiro Império Persa, porque Ciro II, ao conquistar a Babilônia, ele vai estabelecer uma hegemonia no Antigo Oriente Próximo que não havia sido vista até então. A partir dessa hegemonia, Ciro II e seus sucessores, eles vão conseguir estabelecer a Pérsia como literalmente o centro do mundo. O Império Persa, com suas famosas capitais de Persépolis e de Passárgada, ele vai se tornar o eixo central entre Oriente e Ocidente. Eixo central, nesse caso, significa que a Pérsia funcionaria como uma encruzilhada política entre gregos, romanos e grupos orientais, funcionaria como uma encruzilhada econômica também entre o Mediterrâneo e a Rota da Seda, e funcionaria como uma encruzilhada cultural que, em especial no período Seleucida, leva elementos de conhecimento, de cultura, de política, linguísticos, de Ocidente para Oriente e de Oriente para Ocidente. Então, é a partir do caso Aquemênida que eu diria que a gente pode entender o mundo oriental e o mundo ocidental como eminentemente ligados um ao outro. Essa encruzilhada, então, que se torna o Império Persa, ela vai persistir durante o período Seleucida e Arsácida. Vai ser, certos aspectos vão ter maior ou menor influência nesses sentidos. No caso Seleucida, por exemplo, o fato de que a Pérsia se torna o polo do helenismo é importante culturalmente. E no período Arsácida, a rivalidade que os partos vão exercer contra os romanos faz com que esse período seja conhecido por sua questão política, por exemplo. Mas é no período dos Sassânidas que muitas das importâncias historiográficas que foram vistas durante o período Aquemênida vão ressurgir. As semelhanças entre o período Sassânida e o período Aquemênida, elas se dão em vários vieses. Um deles é a questão étnica. Ciro II, ele é considerado um persa porque ele vem da província de Parsa, hoje a província de Fars, no Irã. Então a palavra persa vem justamente como um etnônimo para os indivíduos de língua irânica que vem de Parsa. O caso Seleucida e Arsácida, ele não pode ser tecnicamente considerado um império persa per se, porque etnicamente eles são períodos muito mais diversos. O caso Seleucida, como eu comentava, a gente tem greco-macedônicos, e no caso Arsácida, ainda que o grupo dominante seja um grupo de língua irânica, eles não eram persas, eram partos. Artaxerxes I, então o fundador do Império Sassânida, por sua vez, ele também vinha da mesma província de Ciro II, Parsa.
E é por isso que a gente considera o Império Sassânida, de fato, um Império Persa. E tem muita gente na historiografia que vai considerar então que existem dois grandes impérios persas. O Império Aquemênida, o primeiro Império Persa, e o Império Sassânida, o Neo-Império Persa ou Segundo Império Persa, enquanto que os Arsácidas e os Seleucidas, eles se configuram como grupos intermediários que ocupam os espaços políticos do que são esses dois impérios persas, né? Então a gente tem os Aquemênidas e os Sassânidas como balizas entre os Arsácidas e os Seleucidas. Um segundo elemento que vai ser semelhante entre Aquemênidas e Sassânidas é a questão política. Enquanto Ciro II estabelece um império bastante fortificado e centralizado, os Seleucidas e os Arsácidas, eles jamais vão ser capazes de atingir esse mesmo nível de coesão política. Há uma certa autoridade dos reis dessas respectivas dinastias, mas ela nunca se compara ao caso Aquemênida. E isso vai mudar justamente no período sassânida. Artaxerxes e seus sucessores, eles vão ter projetos políticos muito claros e vão tentar estabelecer ao máximo uma autoridade que se assemelha muito à autoridade de Ciro II e seus sucessores. Então, são dois períodos que se aproximam etnicamente, culturalmente e também, e especialmente, pelo lado político. Então, feita essa breve introdução histórica dos momentos da Pérsia, eu acho que a gente pode então se dedicar agora a falar um pouquinho mais do período sassânida em si. Como eu comentava, o Império Sassânida foi fundado por Artaxerxes I em 224 da Era Comum, e quando Artaxerxes toma o poder, ele se depara com um contexto bastante complicado. Eu havia comentado que os partos, eles não tinham uma política tão centralizada quanto os Aquemênidas tiveram, ou como os Sassânidas viriam a ter. Isso significa que Artaxerxes ele vai ter que lidar com uma série de grupos e famílias aristocráticas de partos e de outros grupos irânicos, para que ele possa estabelecer o seu poder e a sua autoridade por todo o território persa. Eu costumo falar que o projeto político que ampara essa autoridade que o Artaxerxes I vai estabelecer na Pérsia, ele se dá em 4 pilares. O primeiro deles é a mistificação da imagem do rei e o estabelecimento então de toda uma cerimônia ao redor dessa figura. O segundo pilar, ele é a definição e a criação de um conceito específico para se referir ao Império Persa. O terceiro pilar, ele é o estabelecimento de uma religião oficial para o Império Persa. E o quarto pilar é uma criação documental, ou eu diria monumental, de relevos feitos em montanhas e outros espaços amplos e abertos, para que haja uma visibilidade do poder do rei persa diante de todos esses grupos que vão formar esse reino plural, entre partos, persas e uma série de outros grupos irânicos. Então, o primeiro pilar desse projeto, a mistificação do rei, ela vai acontecer a partir do uso de um conceito específico que em persa nós chamamos de Shah-Anshah. É daí que vem a palavra, inclusive, Shah, que até a Revolução Islâmica do Irã se referia ao rei, né, Shah. E Shah-Anshah significa rei dos reis. É um termo usado amplamente durante toda a história do Antigo Oriente Próximo, mas no caso persa sassânida, ele vai ganhar um certo ar de oficialidade. O título Shah-Anshah, ele vai ser usado em todas as moedas e todos os textos e todas as inscrições do Império Persa, sempre então reforçando essa imagem de autoridade quase mística do rei. A utilização então desse conceito de Shah-Anshah, ela sempre vai vir aliada de outros conceitos que vão levar a gente para o segundo pilar do projeto político dos sassânidas, a designação do contexto geográfico desse império. Nas moedas e nas inscrições oficiais do império, sempre que a gente encontrar o termo Shah-Anshah, rei dos reis, a gente também vai encontrar outros conceitos que nos levam então para o segundo pilar,
desse projeto político dos Sassânidas, que é a designação geográfica do império. Os persas, então, eles são conhecidos como iranianos, justamente porque o termo para o reino no período era Eran, que é da onde vem o termo Irã. Então, sempre que a gente encontrar o termo Shahanshah, ele geralmente vai vir acompanhado do termo Eran. Shahanshah Eran, então, rei dos reis dos iranianos. Em algumas das inscrições ainda do período do Artaxerxes e também do seu sucessor, seu filho Sapor I, a gente começa a ver que esses termos vão se diversificando e se tornando mais complexos. Então, de Shahanshah Eran, rei dos reis do Irã, a gente passa a ver termos como Shahanshah Eran ud Aneran, que significa rei dos reis do Irã e do não-Irã. Nesse caso, Aneran, ou não-Irã, ele se refere tanto aos grupos étnicos que não falam línguas irânicas e que fazem parte desse Império Persa, mas também a grupos que estão fora do Império Persa, como por exemplo os romanos, e que vão conceder então aos reis que usam esses termos uma espécie de autoridade ainda maior, já que eles se colocariam não só como reis ou imperadores, como chás do Império Persa, mas também como líderes superiores aos próprios romanos. O terceiro pilar desse projeto político é a religião. Artaxerxes I, mais especificamente os seus sucessores, eles vão tentar estabelecer uma religião oficial para esse Império Sassânida. Isso porque uma religião oficial faria com que surgisse uma nova classe política, que seriam os clérigos, e esses clérigos teriam certa influência sobre as aristocracias que não eram persas. Então, em certa medida, o zoroastrismo ele vai funcionar como uma espécie de controle social para que surjam novos grupos e que o poder dos grupos não sassânidas, ou seja, dos partos, se diminua, ao mesmo tempo que a autoridade dos reis sassânidas aumente. O zoroastrismo ele é uma religião de caráter mais ou menos monoteísta, surgida provavelmente em algum momento do primeiro milênio antes da Era Comum, a partir dos ensinamentos de um profeta chamado de Zoroastro ou de Zaratustra, conhecido em persa como Zartosht. Esse profeta ele vai trazer a palavra de uma divindade conhecida como Ahura Mazda ou Urmizda, e os textos sagrados dessa religião são chamados de textos avésticos, por serem escritos numa língua irânica antiga chamada de Avesta, uma língua que era muito próxima do sânscrito, ou seja, de um período em que o sânscrito e as línguas iranianas ainda estavam se dividindo do tronco indo-ariano, né, indo-europeu. Então, para além do primeiro pilar, que era a mistificação do rei no conceito de Shahanshah, do segundo pilar, que é a designação do Império Sassânida a partir de conceitos como por exemplo, Eran, e a partir do terceiro pilar, que é a religião oficial e a conformatação de uma classe de clérigos magos, que vai funcionar como uma base para a autoridade dos sassânidas, a gente chega no quarto pilar, que é a visibilidade do poder do Shahanshah. Essa visibilidade do poder do Shahanshah, ela vai se dar por meio especificamente de relevos e grandes inscrições em pedras e montanhas. O maior exemplo disso é o caso do Vale de Naxerostam. O Vale de Naxerostam ele apresenta uma série de 7 relevos dos primeiros 4 ou 5 Shahanshahs da Pérsia em diversas atividades. O primeiro desses grandes relevos é a investidura de Artaxerxes, no qual ele aparece recebendo da própria divindade Ahura Mazda um anel que simboliza a autoridade imperial. E ele vem nesse relevo acompanhado de um nobre. O relevo de Naxerostam mais famoso, porém, é o relevo de Sapor I, filho de Artaxerxes. Nesse relevo, feito muito próximo ao chão, o Shahanshah aparece montado e ele subjuga 2 personagens.
A figura de pé sendo subjugada é o imperador romano Valeriano, que foi capturado por Sapor I e entrou para a história como o único imperador romano a morrer em cativeiro. E a figura ajoelhada é outro imperador romano chamado de Filipe o Árabe, que nesse caso está pagando um tributo ao Shahanshah e pedindo paz. Então esse tributo, no caso desse relevo, surge como um reforço para a autoridade de Sapor I. Outros relevos que a gente pode encontrar no Vale de Naxirostam é o grande relevo de Vararanes II, em que ele aparece ao centro com 5 nobres à sua esquerda e 3 cortesãos à sua direita. Outro relevo é a investidura do Shahanshah Narses I, em que ele aparece recebendo um anel imperial semelhante àquele que foi entregue por Aura Mazda para Artaxes. Mas nesse caso, o anel é entregue por uma figura feminina. Não se sabe se ela é uma antiga divindade persa chamada de Anahita, ou se é a rainha que antecede Narses, a esposa de Vararanes II, Sapor Doktak. Há ainda um outro relevo também muito próximo ao chão, em que a gente vê o Shahanshah Hormizda II em combate, provavelmente contra um súdito armeno. E é interessante notar que o Vale de Naxirostam foi escolhido para ser o espaço de visibilidade do poder sassânida, justamente porque ele já era um espaço de visibilidade do poder aquemênida. Nas montanhas de Naxirostam, a gente consegue encontrar 4 antigos mausoléus de reis do período aquemênida, que então são reutilizados pelos sassânidas como uma monumentalização extra do poder que vai ser representado nesses relevos. Politicamente falando, a implementação desse projeto de autoridade iniciado por Artaxes e levado a cabo por seus sucessores, ele vai durar aproximadamente 1 ano, que é o tempo que vai levar para que o poder sassânida e que a autoridade sassânida se consolide na Pérsia sobre todos esses grupos irânicos. Então é mais ou menos na primeira metade do século IV que a gente vai entrar no que eu costumo chamar de segunda metade do Império Sassânida, a partir do governo de Sapor II. O governo de Sapor II vai se preocupar muito mais com o aspecto religioso desse império, justamente porque é a partir desse momento que a gente começa a ver o cristianismo ganhar poder político e oficialidade no Império Romano. Então, esse poder persa ia entender o cristianismo como um aspecto oficial da ideologia e do poder romano, da mesma forma que o zoroastrismo fazia parte da ideologia e do poder real persa. A preocupação de Sapor II com a influência do poder e da política romana dentro do Império Persa não era uma preocupação infundada, uma vez de que desde o período do Sapor I, ou seja, do segundo Shahanshah do Império Persa, a gente tem uma série de conflitos intermitentes entre Roma e Pérsia, que geralmente escala para o conflito militar. Isso vai se repetir no século III, no século IV e especialmente no século V, até chegar no grande conflito entre persas e romanos orientais do século VI. Antes de chegar então nesse período final do Império Persa, que é caracterizado pelo conflito constante com o Império Romano Oriental, comumente chamado de Império Bizantino, a gente pode ver alguns aspectos gerais que definiam e davam o caráter identitário para o período sassânida. O primeiro deles, como a gente já viu, era a religião. O zoroastrismo, então, estava na base política, ideológica, cultural e social do Império Sassânida e talvez fosse, então, um dos elementos centrais que definiam esse império. Outros elementos que a gente pode ressaltar são a língua. Os persas falavam uma língua chamada de Médio-Persa e escreviam usando um alfabeto que nós chamamos de Pahlavi. O Pahlavi é um alfabeto inspirado no aramaico e que ele é usado para codificar uma série de línguas irânicas, como o parto, o próprio Médio-Persa, o sogdiano, o maniqueu e várias outras.
Um terceiro elemento é o componente étnico. Né? Eu já havia comentado então que os sassânidas, vindos da província de Parsa ou de Fars, eles eram chamados de persas. Mas esse Império Persa, o Irã, ele abarcava uma série de outros grupos. Eu já comentei dos partos, mas também haviam armenos, sogdianos, maniqueus, ou seja, grupos que eram irânicos e também não irânicos, né? Lembrando do conceito de Eran ud Aneran, Irã e não Irã. Em termos político-administrativos, a extensão geográfica desse Império Persa era conhecido como Eranchar, que na tradução fica Terra do Irã. Esse Eranchar, né, o Império Persa, ele se estendia desde a Síria moderna até basicamente o norte da Índia. Então ele dominava quase que toda a Ásia Central. Eram várias regiões, vários grupos étnicos diferentes, com várias línguas diferentes. Então era uma extensão bastante grande. Para que o Shahanshah desse conta de controlar e dominar todos esses territórios e toda essa extensão territorial, os persas desenvolveram formas específicas de administração que fossem ao mesmo tempo centralizadas, mas também plurais. Por exemplo, muito semelhante ao que os Aquemênidas faziam, o Shahanshah passou a dividir esse território em satrapias. Satrapias eram espécies de sub-reinos que estavam submetidos ao Shahanshah e faziam parte do Eranchar, mas eram governados por pessoas diferentes e específicas que tinham altos postos de administração e política, os sátrapas. E além dessas satrapias, o Shahanshah ele designava um membro persa da sua própria corte para fiscalizar e manter controle sobre essas satrapias e sobre os sátrapas. Os cargos criados pelo Shahanshah para manter controle sobre as satrapias e os sátrapas, eles eram de caráter diverso e sempre ocupados por um persa ou por um membro fiel da corte. Eram cargos como, por exemplo, o Eran Amargar, era o contador-geral do Irã, o Eran Dirirbed, que era o ministro-chefe do Irã, o Eran Drustbed, que era conhecido como o médico-chefe do Irã, e também havia o Eran Spabed, que era o general-maior do Irã. Esses cargos todos, apesar de serem cargos espalhados por toda a região do Eranchar, ou seja, do Império Persa, eles eram cargos bastante gerais e voltados justamente para que essa pluralidade de espaços fosse submetida sempre a um poder central. Então era a partir dos cargos de contador, de ministro, de general e etc., que o Shahanshah conseguia manter controle sobre toda essa extensão e manter a autoridade e o poder centralizado em si. Então, tendo um pouco de ideia de como funcionava esse Império Persa, esse Eranchar, a gente pode partir para uma análise do período final do Império Persa, que é a guerra com o Império Bizantino, o Império Romano Oriental, e a invasão dos árabes e a implementação do islamismo no Império Persa. A questão com o Império Romano, ela sempre foi central para qualquer análise do Império Persa, justamente porque o Império Romano, como eu havia comentado, era o principal rival do Império Persa. Ao mesmo tempo, o Império Persa era o principal rival do Império Romano. Eram dois poderes bastante grandes que dominavam regiões diferentes da Eurásia, que possuíam influência cultural, política, especialmente econômica, e que por isso fatalmente se encontravam e se chocavam no decorrer dos séculos III, IV e V. O auge da guerra entre persas e romanos acontece no século VI, durante os governos de Justiniano I do lado romano e Khosrow II do lado persa. É esse momento em que a guerra escala a uma medida bastante grande e a diplomacia e os períodos de guerra são bastante intercalados. Então, para finalizar esse vídeo, eu acho que a gente pode fazer uma recapitulação do que foi dito até aqui, para que a gente entenda então em que ponto histórico se localiza o Império Sassânida e qual sua importância para as nossas análises. A gente viu, por exemplo, que a Pérsia ou Irã
é dividido no período pré-islâmico, é dividido em 4 períodos: o Aquemênida, o Seleucida, o Arsácida e o Sassânida, e que somente 2 desses períodos apresentam centralização política e domínio verdadeiramente persa: o período Aquemênida e o período Sassânida. O caso Seleucida e Arsácida, ele é politicamente muito mais plural e também há uma maior pluralidade étnica no centro desses poderes. A gente viu também que no caso Sassânida, o império que foi fundado por Artaxerxes I em 224 da Era Comum, a gente tem um projeto de poder que se estende por mais ou menos um século e é baseado na titulação real, o Shahanshah, na designação geográfica, o Eran, também chamado de Eranchar, na religião, o zoroastrismo, e na visibilidade do poder, feita a partir de grandes inscrições e relevos em pedra, como aqueles relevos de Naxerostão. Nós vimos também que é com Sapor II, um dos sucessores de Artaxerxes, que esse projeto político dos 4 pilares ele é sedimentado, e a partir daí a gente vê um crescimento muito grande da influência dos clérigos e do zoroastrismo frente ao avanço do cristianismo e do Império Romano. A gente viu também que o Eranchar, ou seja, as terras do Irã, ou o Império Sassânida propriamente dito, abarcava uma extensão bastante grande de territórios, e que para controlar esses territórios, o Shahanshah dividia essas regiões em satrapias, e por sua vez, para controlar cada satrapia, o Shahanshah empregava uma série de funcionários reais e de membros da corte que desempenhavam funções variadas, como a de general, a de médico-chefe, a de ministro ou a de contador. Então, enfim, a partir dessa recapitulação, a gente chega justamente ao final do período sassânida, que se deu com a invasão dos árabes e com a implementação da religião islâmica nos territórios da Pérsia e de toda a Ásia Central. No século VII, a gente vai ver o surgimento do profeta Maomé na Península Arábica, e isso vai dar origem ao islamismo, que se espalha rapidamente pelos árabes, que passam a conquistar uma grande quantidade de territórios muito rapidamente. Entre esses territórios vai estar inclusa a Pérsia, e na verdade não só a Pérsia, mas toda a Ásia Central. O conflito entre romanos e persas trouxe uma série de problemas políticos e econômicos para o Shahanshah e para o Império Sassânida, e isso abriu caminho para que os árabes conquistassem muito rapidamente o Império Persa. Então, é na segunda metade do século VII que o último Shahanshah, Isdegerd III, ele vai enfrentar os árabes e vai perder. E isso traz um fim imediato a esse regime político dos sassânidas e a implementação do califado, nesse período omíada, sobre os territórios da Pérsia, né, e, enfim, justamente trazendo o fim do Império Sassânida. Bom, pessoal, então eu acho que esse vídeo já pode chegar ao fim, e eu queria deixar claro, né, novamente, que a minha intenção com essa gravação foi a de dar um panorama muito geral sobre a história da Pérsia pré-islâmica e a importância dessa cultura para o período tardo antigo e alto medieval. Eu espero que eu tenha ressaltado alguns elementos políticos e institucionais que sejam interessantes para clarificar um pouco desse contexto que é muito pouco estudado no Brasil. Ele na verdade sequer é estudado, porém é um período e uma cultura fundamental para que a gente entenda tanto o avanço dos árabes e do islamismo, como também o desenvolvimento do próprio Império Bizantino. Eu espero que tenha ficado claro e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.